E, e aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui, aula de História. Nós estamos falando sobre o Egito Antigo, estamos aprendendo sobre o Egito Antigo. E eu lembro que na aula passada eu falei um pouquinho sobre a importância do Rio Nilo. Nós aprendemos sobre o surgimento do Antigo Egito, sobre como que era organizado o Antigo Egito em relação às cidades, né? Principalmente as margens do Rio Nilo. E hoje nós vamos aprender sobre a pirâmide social do Egito. Como que era organizado o Egito naquele tempo? Né? Como que a sociedade egípcia era organizada naquele tempo? E a gente analisando essa questão da pirâmide social egípcia me fez lembrar como que é a nossa sociedade atualmente. Já parou para perceber que na sociedade onde nós vivemos hoje tem algumas semelhanças com a sociedade egípcia, onde cada pessoa tem a sua função? Estava esses dias observando, andando pela cidade, caminhando, né, principalmente porque desde que eu entrei nesse isolamento social, eu tenho respeitado bastante o isolamento social. Peço que também vocês fiquem em casa, né? Só saiam de casa em extrema necessidade, né? Até nós passarmos por esse período onde a contaminação tem acontecido muito rápido, né, do coronavírus. E esses dias eu resolvi fazer uma caminhada, esperei ficar um pouquinho mais tarde para diminuir o número de pessoas na rua. E analisando o espaço social, o lugar onde eu vivia, eu percebi que era semelhante ao Antigo Egito. Por quê? Não que existam essas mesmas funções, mas cada pessoa tem a sua função dentro de um espaço social. Por exemplo, eu sou professor, eu tenho a minha função. Já pensou se não houvesse professores, né? Não haveria escolas. E um espaço social precisa de escolas, né? No contexto atual. Nós precisamos da polícia para exercer o trabalho de segurança, do corpo de bombeiros para exercer o trabalho de proteção em relação a acidentes, né? Principalmente a incêndios. Temos as pessoas que têm a função de trabalhar no comércio, temos as pessoas que são responsáveis pela justiça. Então as pessoas têm determinadas funções. Algumas pessoas têm cargos não mais, como posso dizer assim, importantes, mas mais valorizados. Temos o prefeito que administra a cidade, os vereadores que fiscalizam as ações da prefeitura. Nós temos também, né, além dos professores, nós temos outras pessoas que trabalham em órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça Eleitoral. Então, cada pessoa tem a sua importância, desde o padeiro até a pessoa que faz a limpeza nos canteiros das ruas. Sem essas pessoas na formação social, né, a sociedade não funcionaria muito bem. Né? Todas as pessoas que compõem uma sociedade exercem funções. E a sociedade ela funciona melhor a partir do momento em que todos cumprem a sua função social. E é assim que era organizado a sociedade egípcia, né? Nós estamos vendo aqui na imagem, para pegar o canetão aqui. Pessoal, se vir um barulho assim meio de vento, não liga não, estou tentando arranjar um microfone, né? Estou tentando arranjar um microfone e assim está um pouquinho quente hoje, eu tenho que fechar as janelas, a porta fica quente aqui, né? E então onde eu estou, eu acho que é um lugar que tem iluminação melhor e a única coisa que tem para refrescar é o ventilador aqui aonde eu estou. Então, se vir um barulhinho de ventilador aí, não ligue, eu vou tentar arrumar o som mais para frente, peço desculpas. Se não der para ouvir, der para entender, vocês me avisem que eu gravo novamente essa aula. E porque assim, se eu deixar a janela aberta, olha,
A minha vontade, a vizinha aqui, ela tem um galo que ele não tem hora para cantar. E eu acho que ele sabe os dias que eu gravo aula, né? Começa a gravar e começa a cantar. Aí os galos dos vizinhos começam a acompanhar ele nas cantorias. A última aula que eu gravei, né? Eu acho que nem vai aparecer para vocês, né? Porque uma aula que eu gravei aqui para Jerônimo, e acho que foi mais de 5 minutos o galo cantando. Né? E toda hora eu voltava e falava, galo, para de cantar. Eu vou pegar esse galo. Tô brincando, vou pegar ele não, mas é isso, galo. Ele resolve cantar só quando eu tô gravando aula, né? Beleza, pessoal, vamos observar aqui a imagem da pirâmide. A gente vê aqui a pirâmide, né? E a gente vê que cada nível dessa pirâmide é uma função exercida por um determinado grupo de pessoas na sociedade egípcia. A gente vê lá no topo da pirâmide, que é quem? O faraó. Ele é o que tem mais poder. Ele exerce poder sobre todas as outras pessoas abaixo dele. Certo? Olha o que o texto diz. Os egípcios organizaram sua vida social como uma grande pirâmide. Diferente dos grupos de pessoas, tinha uma importância diferenciada. Então era formada assim, de cima para baixo. Quem estava em cima tinha mais poder do que os de baixo. Então o nível de poder ia diminuindo conforme a pirâmide, conforme ia descendo a pirâmide. A gente começava lá pelo faraó, depois os nobres e sacerdotes, depois os soldados, depois os escribas, seguido dos comerciantes, artesãos, camponeses e, por último, escravos. Os escravos eram que tinham menos poderes. Nós vamos aprender na aula de hoje a função de cada um deles. Ok? Vamos lá? Olha aqui. Faraó, o poder do Egito. Acompanhe comigo na leitura. Acompanhe comigo no texto, por favor. No topo da pirâmide, a qual nós vimos no slide anterior, no topo da pirâmide da sociedade egípcia ficava o faraó. Eles governavam todo o Egito e eram adorados como deuses. O faraó era adorado como Deus, como um deus, né? Mas a vida deles não era tão fácil. Qual era o dever do faraó? Era dever do faraó controlar a economia, a natureza, as cheias do Nilo e tudo mais. Ele controlava e administrava tudo, né? Claro que o faraó não tinha tanto poder, mas era bom para ele as pessoas pensarem assim. Então ele dizia que ele era filho de um deus, né? De um deus egípcio. Ele dizia isso, claro, que ele não era filho de um deus egípcio, mas ele dizia que era filho de um deus para que as pessoas achassem que ele era Deus. Para que ele conseguisse manter as pessoas sob seu domínio, sob seu poder. Certo, pessoal? Ó, o faraó, um deus na terra, foi como eu falei. Né? Até coloquei um gifzinho ali, né? Do meme, assim, ui, como é poderoso, né? O texto aí vai dizer o seguinte, ó, os egípcios eram um povo politeísta. O que significa politeísta? Uma pessoa politeísta são pessoas que acreditam em vários deuses, né? Ou seja, acreditavam em vários deuses. Um para cada coisa importante, como a água, o sol, a agricultura e etc. Eles acreditavam que o faraó era filho de Ra, o deus do sol. Então tinha um deus chamado Ra, né? Ele era o deus do sol, e o faraó fazia a população acreditar que ele era filho do deus Ra, o deus do sol. É claro que isso não era verdade, mas ajudava o faraó a controlar o povo pelo medo que tinha dele. Então o povo, né, acabava que tinha medo do faraó. Né? Porque o faraó é um deus, eu não vou desrespeitar um deus. É o filho do deus Ra. Né? Continuar lá. Já vimos o faraó, estamos aprendendo sobre a pirâmide. Já vimos o faraó, agora vamos para os
sacerdotes, que é abaixo do faraó, né? Depois dos faraós, os mais importantes eram os sacerdotes, como está aqui. Eles serviam os deuses e cuidavam dos templos. Serviam os deuses e cuidavam dos templos. Faziam rituais de oração e sacrifícios e recebiam as oferendas levadas aos templos, como os animais, comida, joias, etc. Eram eles também que mumificavam os faraós quando morriam. Nós vamos ver esse processo de mumificação mais para frente. Eu lembro que na aula passada, na videoaula, nem como eu terminei a aula, eu deixei passando algumas imagens, né? E tinha algumas imagens que mostravam o processo de mumificação, uma múmia de um faraó, né? Então, na próxima aula nós já veremos como que ocorre esse processo de mumificação. Mas os sacerdotes, eles eram uma área mais religiosa, né? Eles cuidavam dos templos e dos deuses, serviam aos deuses. Então, no grau de poder, eles estavam abaixo do faraó, certo? Ó, o exército. Abaixo dos sacerdotes, tinha um exército. Como todo reino poderoso, o Egito tinha que ter quem protegesse. O Egito era tão rico que muitos povos queriam roubar suas riquezas. Por isso, os soldados, o exército era encarregado de quê? De proteger o Egito, o faraó e todo o povo egípcio. Essa era a função do exército. Como a função de vários outros exércitos atualmente, né? Igual o exército brasileiro, a aeronáutica, a marinha, tem a função de proteger o quê? O povo brasileiro. Não é verdade? Ó, ainda sobre o exército. Depois de aprender muito com os povos que tentaram invadi-los, os egípcios decidiram também atacar. Então invadiam e dominavam povos ao sul, né? Na região Núbia, né? Chamada de Núbios. E ao leste, na Palestina e Síria. Antigamente, né, o exército egípcio, eles aprendiam, eles treinavam para se proteger. Mas eles aprimoraram tanto o seu exército que eles tiveram capacidade e condições não só de se protegerem, mas sim de invadirem e atacarem outros reinos, como o caso dos núbios e da Palestina e Síria, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ok? Exército sem descansar, ainda sobre o exército. Podemos pensar que depois de tantas batalhas o exército devia descansar, certo? Mas nada disso. Os militares, quando não estavam em combate, tinham que cavar canais de irrigação ou transportar grandes blocos para templos e pirâmides. Era uma vida nada fácil, não acha? Então, além deles protegerem um reino, além dos exércitos invadirem e atacarem outros reinos, quando eles não estavam fazendo essas duas coisas, né, o exército estava trabalhando na infraestrutura do reino egípcio. Certo? Trabalhando ali na parte de infraestrutura, cavando ali, ó, canais de irrigação, né, que ligava o rio Nilo a áreas para agricultura, transportar grandes blocos para construir grandes edificações. Então a vida deles não era fácil, né? Parece que não havia um tipo de descanso. É que nem a gente vê o comercial do exército, né? O pessoal fala bem assim, tá chegando 18 anos, vai entrar pro exército, vai carpir. Né? Então, quando o soldado não está lá cuidando do quartel, ou treinando, né? Enquanto não está em guerra, vai estar fazendo outros serviços. Né? Abaixo do exército tinham os escribas. E depois dos soldados, né, vinham os escribas, eles estavam mais abaixo. Né? E a sua habilidade era o quê? Saber escrever. Nem todos no Egito antigo tinham essa habilidade, sabiam ler e escrever. Né? Apesar de hoje em dia, praticamente todo mundo aprender a ler e escrever na escola, no Egito só os mais poderosos tinham esse privilégio. Só os mais poderosos
tinham esse privilégio de saber ler e escrever. O que deu a esses escribas muito saber, né? No Egito, eles escreviam usando sinais que achavam sagrados. Eles chamavam de hieróglifos. 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 Agora eu desafio vocês a falar 5 vezes rápido. Hieróglifos, 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 hieróglifos. Eu já me perdi todo. Difícil falar, né? Hieróglifos. Então, a escrita que os escribas desenvolveram era chamado de, e é chamado até hoje, né, de hieróglifos. Né? Eles eram desenhos que representavam o alfabeto. Só que bem mais difíceis de se fazer, né? Existiam mais de 700 símbolos diferentes. Então, cada símbolo que eles faziam tinha um significado. Então, a gente vê aqui os escribas, né, fazendo desenhos. Cada desenho tinha uma simbologia, tinha um significado. Né? E quem era escriba, né, sabia decifrar, sabia dizer o significado desses símbolos, né, desses desenhos. Vou até mostrar aqui para vocês, olha só, alguns exemplos de desenhos, né, escrito, produzido pelos escribas. A gente vê até hoje representado em obras de arte, pelo mundo inteiro, de países que compraram, ou levaram, roubaram essas obras de arte, ou até no próprio Egito. Olha só como que era o alfabeto dos escribas. Traduzindo, né, que a gente vê os símbolos, se a gente tivesse em aula presencial, eu ia desenvolver uma atividade. A gente ia fazer uma atividade de formar frases, ou de escrever de forma, utilizando os hieróglifos, né, porque é bem fácil saber na tradução. Temos aqui o alfabeto, estão vendo aí na tela o alfabeto. Olha lá, temos, deixa eu pegar o canetão aqui, pincel atômico, tem lá o A, o B, né? Você vê que o B tem 2 significados, ó, C, D, E. Então, e você vê que esse próximo dessa letra do alfabeto que nós utilizamos atualmente tem um símbolo. Eles não utilizavam esse A nem esse B, eles utilizavam os símbolos para escrever. Certo? Então, por exemplo, vou pegar aqui o vermelho, vou escrever aqui, ó, o Danilo, vou até riscar aqui, ó. Danilo, olha só, usaria essa mão, eu desenharia a mão, depois a águia, D-A, Danilo, cadê o N? Aqui, ó, o N, cadê o I? Danilo, cadê o L? Ó, leão, cadê o O? Você viu? Eu escreveria utilizando os símbolos, né? Esse é o alfabeto hieróglifo. 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 Beleza? Vamos seguir. O povo, né? Finalmente a base da pirâmide. Agora a gente vai ver a base da pirâmide, né? A base da pirâmide social do Egito estavam os comerciantes e artesãos. Primeiro vinham os comerciantes e depois os artesãos. E ainda abaixo deles, lá embaixo, os camponeses e os felás. Camponeses ou felás, né? Camponeses ou felás é a mesma coisa, tá? Camponeses ou felás é a mesma coisa. E por último, lá embaixo, a sola dos pés, a classe social mais baixa, a que menos tinha poder, a que mais sofria, eram os escravos. Né? Essa questão de invasão de outros reinos, ou muitas vezes outros reinos invadindo o Egito e perdendo a batalha, os soldados, ou as pessoas de lugares que eles invadiam, eles escravizavam e levavam para o Egito. Certo? Olha só. Vamos ver o texto? Finalmente, na base da pirâmide social do Egito estavam os comerciantes e artesãos, e ainda abaixo deles, os camponeses ou felás,
e os escravos, responsáveis pelos piores trabalhos. Né? Eles eram, claro, a grande maioria do Egito. Eles sustentavam o país com o seu trabalho no campo e cidade. Eles eram, assim, a base da grande pirâmide social do Egito, ou seja, os camponeses, os escravos, os comerciantes e os artesãos, eles eram a grande maioria do Egito. E também os que sustentavam o Egito. Então a gente vê a pessoa mais poderosa do Egito, é o faraó. Uma pessoa só. Uma pessoa só. Né? E a maior parte, o faraó tinha um maior poder. E a maior parte da população tinha menos poder. Né? Tranquilo até aqui? Vamos continuar. Então, pessoal, agora vamos revisar. A gente já viu toda a pirâmide social do Antigo Egito, certo? Então, vamos revisar aqui novamente. No topo da pirâmide, nós temos o faraó. Né? O faraó, ele tinha o maior poder, né? Tratado como um deus. Abaixo dele, como nós vimos, tínhamos os sacerdotes e nobres. Quero lembrar que os nobres, eles eram parentes do faraó. Então, ele se encaixava ali neste nível social. Os sacerdotes, como nós vimos, eram os religiosos. Abaixo, os soldados, depois os escribas, né, que tinha a finalidade de escrever, né? Seguido dos comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Assim era organizada a sociedade no Antigo Egito. Cada grupo social, cada um desses aí é um grupo social. Cada grupo social tinha uma função, certo? Senhores, eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Muito obrigado mesmo. Uma coisa que eu sempre digo, que eu não estou aqui para ensinar a vocês, estou aqui para aprender junto com vocês. Sei que esse é um momento um pouquinho complicado, para a gente ter um contato mais próximo, mas caso você tenha algo a contribuir, não deixe de entrar em contato. Eu ficarei muito feliz de compartilhar essa contribuição com todos da sala. Pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, gravar um áudio. E se vocês ficarem em dúvidas, como eu sempre digo, não fiquem em dúvidas. Entrem em contato com o professor. Estou aqui para ajudar, estou aqui à disposição, certo? Vocês têm no WhatsApp, manda mensagem também no grupo da sala. Certo, senhores? Muito obrigado e Feliz Natal a todos e até mais!